Boa noite, tudo bem, irmão Átimos? O som tá saindo direitinho, tá bom? Uma boa noite para todos nós. Depois me dá um feedback aí, ver se tá saindo o som direitinho, tá bom? O som tá bom? Vi um papo firme ali, deve estar, né? É muito bom estarmos aqui. Ó, que bom, obrigado. Que bom, o som está bom. Tô aqui ouvindo uma musicazinha boa, uma música instrumental. É muito bom nós estarmos juntos. Falarmos sobre cura. Cura é muito bom. Saúde. Ah, tá dando para ouvir? Que bom. É sempre bom ouvir uma música, né? A música que nos ajuda a nos conectarmos, né, com os amigos espirituais. Muito bom. Tá ok. Vai acabar. Por meio das mãos. Boa noite, Maria do Amparo. Eu acho que estou vendo a Rose daqui. Pelo menos a fotozinha dela tá ali. Prazer é meu, irmão Átimos. Sempre bom estarmos aqui juntos, né? Maria do Amparo, a Dilma. Que bom. Então, 19h15, acho que já podemos fazer a nossa página, né? 19h15, né? Não, porque meu relógio está meio 9h13. Boa noite, Jussara. Seja bem-vinda.
para mais uma noite de estudo, de reflexão, à luz da doutrina dos Espíritos. Muito bom estar com esses amigos todos. Rose Martins, boa noite, Rose. Mais uma vez junto, né, Rose? Mais uma vez junto aqui com esses amigos queridos. Aliás, Maricá, né, e São Gonçalo criaram um laço muito forte. Laços de amor, né, de afeto, de solidariedade, de companheirismo. Isso é muito importante. Esses laços que nos unem. Os laços do amor, né, e da fraternidade, da solidariedade. Rogéria Campos, boa noite, Rogéria. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. É esse laço que nos prendem, né? Que bom, né? Estamos presos por laços de amor, né? De trocas, né? De solidariedade, de irmandade, fraternidade, né? Isso é muito importante na nossa trajetória por esse planeta, né? Nos unirmos, né? Cada vez mais, podendo fazer com que os ensinamentos de Jesus possa avançar cada vez mais nos corações, nos nossos e nos de todos, né? Ana Gregório, boa noite também. Marise, minha amiga, nossa amiga, né? Pessoal do GECAL também. Só tem pessoal top. Só tem gente top aqui. É muito bom, né, estarmos juntos, né? Quando estamos juntos aqui no Atmo, estamos lá no GF, GECAL, SEAC. Gente, é um trabalho, né? Muito bom esse trabalho. Eu não sei a hora aí, mas deixa eu ver, 19h16, né? Então nós já vamos poder fazer a nossa página de abertura. Gente, uma boa noite a todos, né? Pelo meu relógio aqui já são 19h16. Então nós sabemos que a espiritualidade, né, tem horário. Então nós temos que cumprir o nosso horário. Então uma boa noite a todos. Que Papai do Céu possa nos iluminar nessa noite, possa nos ajudar e nos envolver. Então nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva por Emmanuel, né? Obrigado, Ana. Jesus possa nos abençoar a todos nós e que nós possamos, né, que nós possamos fazer uma reflexão, né, sobre o tema de hoje, né? Então nós vamos iniciar com a leitura da página, como sempre, né? Leitura da página e uma prece. O livro é Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. A lição é a número 157, é o remédio salutar. E Emmanuel vai tirar um trecho que está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Esse trecho vai dizer assim para a gente, Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. E Emmanuel, né, vai nos trazer a sua colocação, que é sempre maravilhosa, as colocações de Emmanuel, nos ajuda muito a entender o Evangelho, né? Então, essa coleção Fonte Viva, ela é fantástica, que nos ajuda a compreender assim, de uma forma cristalina os ensinamentos. E Emmanuel começa assim: a doença sempre constitui fantasma terrível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto.
A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentaria os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Olha que coisa, olha que mensagem que Emmanuel nos traz. O remédio salutar. Essa mensagem de Emmanuel é fantástica. Ela quase que nos traz o estudo todo, né? Emmanuel vai nos fazer as colocações aqui que faz parte do nosso estudo também. Então, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por mais esse momento, por essa possibilidade. Marli, Juliana, Rogéria, vamos lá. Vamos elevar nossa mente a Deus nesse momento, a Jesus, a fim de que possamos... Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som, porque às vezes aumenta. Vamos fazer nossa prece agora, levar nossa mente a Deus, a Jesus. Senhor Jesus, amigo celeste, irmão maior de todos nós, a Ti, Senhor, agradecemos nesse momento pela oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez reunidos e unidos nesta casa abençoada, no Centro Espírita Átimos, onde reunimos tantas casas amigas, tantos corações queridos, nessa vibração, onde a casa espírita está em cada lar nesse momento. Os amigos espirituais trabalhando, envolvendo os nossos corações, envolvendo os nossos afazeres, o nosso lar. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, que envolva cada família aqui, neste momento representada nos dois planos da vida, que Tu possa envolver os nossos corações, envolvendo os nossos pensamentos, nos dando, Senhor, o discernimento necessário para refletirmos, Senhor, sobre tudo que será ministrado nesta noite. Rogamos, Senhor, também pelos nossos irmãos que se encontram, Senhor, passando por momentos difíceis, passando por dores físicas, emocionais, espirituais, que Tu possa envolver a todos, Senhor, levando conforto, consolo, levando o lenitivo a todas as dores, Senhor.
a todos os nossos irmãos em humanidade. E te rogamos, Senhor, que nos ajude, Senhor, a sermos espíritos melhores, Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, Senhor, em direção a Ti, Senhor. Que Tu possa, Senhor, continuar nos envolvendo, nos ajudando, segurando em nossas mãos, Senhor, a fim de que possamos, Senhor, realizarmos aquilo que aqui viemos realizar no plano físico. Que a Tua doce paz, Senhor, envolva toda a humanidade neste momento, envolvendo a nossa casa, a nossa grande Mãe Terra, abençoando, Senhor, cada canto, abençoando a fauna, a flora, o ar, o mar, a terra, todos os recantos, Senhor, toda a vida. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos que continue conosco, não somente hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, meu amigo Walter, boa noite a todos, aqueles que eu não falei. É uma grande alegria estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para mais uma noite de reflexão à luz da doutrina dos Espíritos. Agradecemos a oportunidade de trabalho, agradecemos a direção do Atmos por mais essa oportunidade e agradecemos a vocês pela paciência de me ouvirem mais uma vez. Então, que Jesus possa continuar nos envolvendo. Então, o nosso tema de hoje é um tema interessante. Queria falar da cura real. E a página de Emmanuel, quando ele vai falar para nós sobre o remédio salutar, ele já vem nos trazendo alguns critérios, de que seja essa cura real. Para falarmos de cura, nós temos que falar de saúde. E saúde é uma coisa muito importante, E nesse momento que nós vivemos, a pandemia mundial, essa provação coletiva, onde nós vemos muitas pessoas sem saúde, com grandes dificuldades, mas nós temos que saber o que é saúde. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela tem um conceito de saúde, em que ela vai nos dizer que a saúde ela não é ausência de enfermidade. Olha que interessante. Saúde ela não é ausência de enfermidade ou de dor, de doença. Ela tem um outro conceito sobre saúde. E ela vai nos dizer para a gente que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Olha só que conceito bonito. Bem-estar completo, bem-estar físico, mental e social. Aí nós vamos colocar a parte espiritual. Então são 4, Nós colocaremos aqui a parte espiritual. Então, o estado completo de saúde não é a ausência da enfermidade, mas é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E, principalmente, espiritual. Então, olha que conceito bonito, É um conceito que é muito mais amplo do que nós possamos imaginar. E muitas das vezes, nós queremos uma cura para a doença, para a dor, Porque ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de ficar enfermo, ninguém gosta de estar doente. E aí nós temos que ter uma visão do ponto de vista do espírito. Por quê? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Um mundo de grande dificuldade, onde que os espíritos que aqui habitam são espíritos ainda com grandes dificuldades ainda. Espíritos, buscando se completarem, se melhorarem para atingirem, o auge. Mas até lá, os espíritos que aqui habitam são espíritos que têm dificuldades inúmeras, que somos todos nós. E Emmanuel vai colocar na página para nós que são tanto encarnados como desencarnados. Nós vamos trazer duas histórias do Evangelho, em que nós vamos situar duas curas. Uma cura é conhecida de todos. Ela está lá no capítulo, ela está nos 3 evangelistas. Ele está em Marcos, está em Mateus e está em Lucas. Ele só não está em João, se eu não me engano. É quando vai se falar sobre a cura do paralítico de Cafarnaum.
né? Nós vamos falar sobre essa história. É uma cura ali. E vamos falar sobre uma outra cura de uma companheira chamada Miriam. Então nós pegamos desses dois livros aqui, um deles é Primícias do Reino, pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O outro também está nesse livrinho aqui, esse aqui é mais velhinho, tá? Luz do Mundo, também pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de nosso querido Divaldo Franco. Então, esse livro da Amélia Rodrigues, ele é fantástico, ele nos traz as histórias que muitas das vezes não estão contadas, né? Não estão narradas com toda a sua estrutura, né? Sobre aquelas passagens. Então, nós vamos encontrar nessa passagem aqui do livro Primícias do Reino, a Amélia Rodrigues vai nos trazer a continuação daquela história. Então, a história Primícias do Reino é do paralítico de Cafarnaum, aquele companheiro que estava sobre uma cama, totalmente paralisado, e que ele, ouvindo falar de Jesus, sentiu uma ânsia enorme de chegar até ele. Porque ele havia ouvido dizer que Jesus curava os paralíticos, curava os cegos, os leprosos, curava todos. Então ele sentia no seu que Jesus poderia curá-lo. E sabendo que o rabi estaria perto, a história todos sabem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o 26, a cura do paralítico de Cafarnaum. Então ele pede a alguns amigos que o levem até o Cristo. Chegando na casa de Simão Pedro, eles não conseguem entrar na casa, eles não conseguem nem se aproximar da casa, porque a porta estava abarrotada de pessoas querendo a ajuda de Jesus, né? Ou seja, aonde Jesus transitava, havia uma multidão atrás do Cristo para serem saciadas das suas dores físicas, espirituais, morais. E quando eles chegaram, não conseguiam, e não conseguiria passar com aquela cama, né, o extrato de uma cama, junto com aquele homem paralítico. Os companheiros deles fizeram o quê? Foram pelo telhado, né, arrumaram lá, né, desceram aquele extrato com ele lá dentro, foi colocado no centro da sala, ele desceu pelo telhado, e aquele companheiro foi ali perguntado o que ele gostaria de fazer. Jesus ficou compadecido dele e o curou. E nós não temos mais nenhuma informação, mas o livro Primícias do Reino, trazido pela Amélia Rodrigues, vai nos dizer as narrativas, que são fantásticas a narrativa. Então Jesus cura aquele companheiro, e o nome desse companheiro, que no Evangelho não está, mas no livro Primícias do Reino está, o nome do nosso companheiro era o Natanael Ben Elias. E aí Jesus, após a cura de outros companheiros, Jesus foi retirado daquele local, foi levado a um lago junto com Pedro, no lago de Genezaré. E aí Pedro percebeu que Jesus estava chorando, estava muito triste chorando. E Pedro questiona Jesus: mestre, por que choras? Para ser fiel à leitura, eu vou ler aqui, só para a gente poder, né, ver essa situação. E ele pergunta: Senhor, por que chora? Supõe que seja de felicidade pelo trabalho que tu realizaste nos dias de hoje. Curaste várias pessoas, levantaste paralítico, curaste cego. Então o Senhor está chorando de felicidade? Creio eu. E aí Jesus responde para ele: choro, Simão. Choro sim, de tristeza. Mas, mestre, não compreendo. Hoje te expuseste aos fariseus astutos, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar a malta dos traidores, e à vista de todos perdoaste pecado e curaste, silenciando-os com sabedoria e elevação, e choras. Por que choras? E aí Jesus responde para Pedro: sim, pois que não me compreendeis, tu e eles. Certamente que não espero ser entendido. Tem, no entanto, piedade deles, os desacisados e os lamentos. Então Pedro achava que ele estava chorando de felicidade, porque, né, ele havia feito tanto trabalho, mas Jesus fala que ele estava chorando, era de tristeza. Chorava por aqueles que não entendiam e pelos próprios discípulos que ainda não entendiam.
E aí Pedro questiona ele. Essa história é linda, aconselho todos a lerem. Eu estou pegando alguns trechos. Aí Pedro fala assim, por que dizes que não te compreendemos, Rabi? Estamos todos tão felizes. E ele fala assim, Simão, neste momento, enquanto considera o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Não creias que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente se apagam. Então, meus irmãos, o nosso companheiro, o paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias, ele havia sido curado por Jesus. Mas naquele momento, quando Pedro questiona por que ele estava chorando, ele questiona ele falava que é por tristeza, ele fala que pela inconsequência do aquele irmão invigilante. Porque ele foi curado, mas ele voltou a fazer tudo aquilo que ele não pôde fazer, ou tudo aquilo que ele não podia fazer, não podia realizar, em decorrência da doença, da paralisia que o mantinha preso àquela cama. Então Jesus vai falar que o evangelho, a boa nova, não foi trazida para esse tipo de cura, para esse tipo de tratamento da matéria. Ela foi trazida com a visão dela, a amplidão dela é muito maior do que só aquilo que nós vemos. O tratamento espiritual é importante? É. A água frutificada é importante? É sim. Mas não é tudo. Porque muitas das vezes a doença que nos atinge, ela é justamente aquele remédio que nós necessitamos para que nós não venhamos a fracassar ou a falir de novo. Então são situações que a própria espiritualidade nos dá a oportunidade de determinada situação, de doença, de enfermidade, é justamente para conter o nosso ímpeto. O nosso ímpeto ainda pelas coisas da matéria, pelos prazeres momentâneos, como o nosso companheiro Natanael, que estava paralítico, mas quando teve a cura, voltou para os prazeres mundanos da vida. E muitos, como Jesus relata para nós, vai dizer que essa situação ocorria com outros que foram curados, outros que foram reconduzidos à vida física. Nós vamos ver no Evangelho de Jesus, né, os rancenianos que foram curados, só um voltou dos 10, só um voltou, e depois nós vamos ver em outras obras que aqueles companheiros voltaram a ter as mesmas doenças. Lembra quando Jesus falou? Vais e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Então, muitas das vezes, as dores, as dificuldades, as enfermidades, elas são para nos coibir de praticar um ato pior ou uma situação pior. Essa é desse companheiro, Natanael, que nós vemos aqui. Foi a cura do paralítico de Cafarnaum. Nós vamos ver agora um diálogo entre a companheira Lavínia, que está no livro Luz do Mundo. A lição é a cura real. Então essa Lavínia, ela estava conversando com uma patrícia romana, que era Lavínia, e a Miriam era uma jovem que estava paralítica. E essa senhora começou a questionar a postura de Miriam, porque a Miriam era uma seguidora do Cristo. E ela começa a questionar a Miriam sobre quando ela conheceu Jesus, se Jesus, ela já estava naquela situação de paralisia. Ela disse que a paralisia a levou a buscar Jesus, porque ela havia ouvido falar que ele curava. Ele curava os cegos, ele curava os rancenianos, né, que na época era chamado de leprosos. Ele expulsava os demônios, levantava os paralíticos, curava os mudos, os surdos. Então ela tinha uma ânsia, ela sentiu uma ânsia enorme de encontrar com Jesus, de estar com ele, para que ele pudesse curá-la. E certa noite,
ela sabe que ele está na casa de Simão Pedro e alguns amigos a levam na casa de Simão à noite e ela vai encontrar com Jesus. E há um diálogo interessante entre ela e Jesus, que ela fala assim, sendo conduzida à presença de Jesus, e ele fala assim para Miriam, ele fala assim, que queres que eu te faça, minha filha? E ela responde naturalmente, que eu volte a andar, Senhor. E aí ela diz para a gente assim, a expressão do seu rosto, de Jesus, aqueles olhos transparentes e puros, penetravam minha face imersa em tristeza. Eu nunca pude olvidar, ou seja, eu nunca pude esquecer aquele olhar do Cristo penetrando-me profundamente o meu ser. Eu nunca pude esquecer. Jesus, afitando demoradamente, depois de a olhar profundamente, Jesus fala para ela assim, minha filha, andar não é o mais importante como supões na vida. Dar-te-ei-te muito mais. Vá em paz. Olha que coisa bonita. Minha filha, andar não é o mais importante na vida como tu supões. Dar-te-ei muito mais. Vá em paz. Jesus não a curou naquele momento. Não a curou. Né? Engraçado, o Natanael, ou seja, o paralítico de Cafarnaum, Jesus curou. Mas a Miriam, ele não cura. Ele fala para ela que o andar não era o mais importante. Ele ia dar a ela muito mais. E falou para que ela fosse em paz. E aí, a Patrícia Romana, a Lavínia, diz assim para ela, e como respeita e dizes que o amas? Ora, ele não te curou? E a Miriam fala assim para ela, eu também durante muito tempo me questionei sobre isso. Por que ele não havia me curado? Por que o Cristo não me curou? Porque se ele curou tantas pessoas, tantos cegos, tantos mudos, tantos surdos, paralíticos, rancenianos, por que que a mim ele não curou? E ela fala assim, eu, porém, continuava paralítica. Todavia, pouco a pouco fui sendo possuída por uma incomparável paz, dominada por inexplicável alegria de viver e amar. Transformei minha dor em sorrisos para os mais infelizes do que eu, e a minha aflição resignada, e ensinava em silêncio, conforto e esperança a outros padecentes. Aqueles olhos dúlcidos pareciam fitar-me sempre, e aquela voz incomparável continuava soando meus ouvidos. Passei a amar Jesus. Estava curada, não do corpo, mas da alma, que é o muito mais importante. Olha que coisa linda, gente. Estava curada não do corpo físico, mas da alma. Então nós percebemos duas situações. O do paralítico de Cafarnaum, que está no livro A Premissas do Reino, e da companheira Miriam, que está no livro A Luz do Mundo. Ou seja, um conseguiu a cura e voltou a praticar tudo aquilo que ele não praticava, que ele tinha vontade. E a outra começou a amar Jesus, entendeu que a cura necessária, que ela necessitava, não era do corpo físico, mas era da alma. Da alma, meus irmãos. Porque não é o corpo que está doente. Como Emmanuel vai dizer para a gente aqui na parte que nós lemos anteriormente, não é o corpo que está doente. Não é o corpo que está doente. O que está doente é a alma. A alma que está doente. Se nós curarmos a alma, o corpo vai estar curado. Então, é a alma que precisa ser curada. Então, nós vemos duas situações, mas ela, a Miriam, entendeu quando Jesus falou para ela que o mais importante era a cura da alma e não do corpo físico. Porque o que nós vamos ver? Nós pegamos um trecho do livro de Leon Denis, muito bom também. Nós pegamos um trecho do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Só para nós entendermos algumas coisinhas. No capítulo 24, o Leon Denis é fantástico, meus irmãos. Estude as obras dele. Né? Muitas pessoas não estudaram ainda.
E essa obra mesmo do ser, do destino e da dor é importantíssima, ela é fantástica também. Então ele vai falar sobre o pensamento. No capítulo 24 desse livro, ele vai falar sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. E ele vai dizer assim para nós, Leon Denis: o pensamento é criador, não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente e futura. Olha só, hein? Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, segundo o ideal a que visa. A chama interior aviva-se ou obscurece. Olha só que coisa linda. O nosso pensamento ele é criador. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos pela leitura das obras de espírito, né? Inclusive pela própria física quântica. A ciência vem nos dizendo sobre isso. O pensamento ele é criador e nós criamos. E o que o nosso companheiro está dizendo para a gente? Ele fala assim, ó, modelamos nossa alma e seu invólucro os nossos pensamentos. Esses produzem formas e imagens que se imprimem na matéria sutil. Então, meus companheiros, o que faz a doença são os nossos pensamentos. Porque o que imprime num corpo físico? Por exemplo, quando retornamos para o plano espiritual e voltamos, reencarnamos, o que vai modelar o nosso corpo? É o perispírito, que é o chamado MOB, né? O modelador biológico. É ele que vai modelar o nosso corpo físico. Então, tudo aquilo que nós pensamos, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, por quê? Para fazermos, nós pensamos. E aí nós emitimos esses pensamentos, essas vibrações. Essas vibrações, elas vão estar fazendo o quê? Elas vão estar moldando o perispírito. Quando a gente fala dos vícios, das tendências, o que nós fazemos? A gente fala assim, por que nós não devemos beber, se drogar, se prostituir, nos mantermos na maledicência, controlar a língua? Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos emitindo. Nós estamos imprimindo no nosso perispírito uma próxima reencarnação. E como será essa reencarnação? Os vícios, elas vão nos trazer consequências para a nossa, no plano espiritual e para o futuro, uma futura modelagem de um corpo físico, que vai trazer as consequências geradas naquela encarnação. Nós sabemos que precisamos passar por determinadas situações, a fim de que possamos refazer, reparar aquele caminho que nós, pelo nosso livre-arbítrio, né, pela nossa vontade, nós destruímos, nós desviamos aquele caminho, né, tentamos encurtar, buscamos atalhos, e aí nos damos mal. Então nós criamos esse pensamento. E o que Leon Denis está nos explicando aqui? Que nós, ao imprimirmos essa força mental ao nosso pensamento, nós vamos emitir isso para o nosso corpo físico. No livro No Mundo Maior, André Luiz, né? Psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar no capítulo 3 a casa mental. Então eles vão falar sobre a casa mental. Então a casa mental é dividida em três, como se fossem três estágios, né? 3 cômodos. Então, qual é a casa mental que nós precisamos estar? Então eu vou falar da casa, que é o porão, aí tem o segundo andar, que é o momento atual, em que nós tentamos nos ligar com a parte superior, que é a terceira casa mental. Então nós precisamos ter um cuidado enorme com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós emitimos. Porque os nossos pensamentos, eles vão criar as situações que vão fazer com que nós adoeçamos. Quando eu falei que muitas das vezes a espiritualidade vai nos proporcionar determinadas situações, a fim de que
possa nos tolir de nós praticarmos determinadas situações. Quantos espíritos reencarnam com algumas dificuldades na área do cérebro? São companheiros que, em muitas, não estamos generalizando, mas são companheiros que podem ter acontecido uma tentativa de suicídio, um suicídio, companheiros que utilizaram a sua inteligência mal e vêm com essas situações para que possa ser medicado, ser tratado, né? E muitas das vezes ser tolhido daquela digamos, né, daquela saúde, entre aspas, para que ele possa ter aquela reencarnação mais tranquila, que ele possa cumprir de maneira mais consciente aquela reencarnação. Então, ele está nos dizendo justamente isso, que tudo aquilo que nós pensamos, ele vai falar das palavras. Olha só, ele fala das palavras, das nossas ações. Tudo isso nós estamos construindo o nosso edifício. Aí ele fala, grandioso ou miserável, de nossa vida presente e futura. Então, tudo aquilo que nós fazemos e emitimos, nós estamos fazendo para o nosso corpo físico também. Quando nós tomamos atitudes que são inadequadas, como eu falei, né? Os vícios do fumo, do álcool, das drogas, da prostituição, de todos os matizes, né? A maledicência, a fofoca, a língua, o egoísmo, a ira. Isso tudo vai trazer condições que vai nos afetar, que vai fazer com que nós adoeçamos. E muitas das vezes, essas doenças, como o Emmanuel fala para a gente, muitas das vezes elas não estavam nem no nosso planejamento reencarnatório. Elas são trazidas por nós mesmos. Elas não são consequências da vida passada. Elas não estão no pretérito. Elas estão nessa existência. Lá no capítulo 5º, né, Bem-aventurado os aflitos, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver, né, as causas atuais e as causas anteriores. Os Espíritos vão nos dizer que as dificuldades, as problemáticas que nós temos, elas são muito mais da vida presente, as causas são mais da vida atual do que das vidas passadas. 90% das coisas, das nossas dificuldades, elas são da nossa existência hoje, não são em decorrência do passado. Então nós temos que ter um cuidado danado de poder nos mantermos mais tranquilos, mais serenos. E como Jesus fala para Miriam, a saúde que você está pensando, ela às vezes não é necessária para a vida. Muitas vezes aquelas dificuldades que nós temos, elas são necessárias para nos ajudar a avançarmos, a nos ajudar a construir algo melhor. Então não podemos ter que essas doenças, elas são de agora, ou seja, Deus que permitiu. Não, nós estamos num mundo de provas e expiações, né? O mundo da segunda categoria dos mundos habitados ainda, em que os espíritos que aqui estão são espíritos com grande dificuldade e que necessitam, muitas das vezes, passar pelas provas, passar por algumas expiações, em decorrência de doenças mesmo, né? De pandemia, que nós estamos vendo aí. Então, muitas dessas doenças, elas são necessárias para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Porque as doenças que aparecem no corpo, nós estamos expurgando do nosso espírito essas doenças. Então, há necessidade dessas doenças, às vezes. Então, é o que Emmanuel vai dizer, nos diz ali que nós lemos no livro antes de página. A necessidade de nós focarmos a nossa mente na vibração do bem, no pensamento, nos conectarmos com as coisas boas, positivas da vida. E eu trouxe também, meus irmãos, uma passagem do livro O Médico das Almas, O Médico Jesus, desculpa, O Médico Jesus, né? É do médico, o escritor é José Carlos de Lucas, né? Estou falando tão de médico, mas o livro é O Médico Jesus, o autor é José Carlos de Lucas. Ele tem uma lição que é a cura real. Então eu vou ler para nós entendermos que onde estaria essa cura real que nós estamos trazendo hoje para cá? A cura, ela está em nosso pensamento, está na nossa vontade de nos melhorarmos, de colocarmos pensamentos bons, boas atitudes, boas ações, junto aos nossos irmãos, nossos companheiros. Porque se nós somos seguidores do Cristo, nós devemos agir como Cristo.
Nós temos que olhar como Cristo, temos que ter o olho de ver que Jesus, temos que nos colocar o ouvido de ouvir como Jesus. Porque como que eu posso ser cristão se eu ainda carrego em mim egoísmo, se eu ainda carrego em mim preconceito, se eu carrego dentro de mim a intolerância religiosa, a intolerância econômica, intolerância racial. Então como? Como que eu posso dizer que eu sou cristão? Se as minhas atitudes são contrárias a Jesus. Então nós temos que ter boas ações. Viver da melhor maneira possível, mesmo no mundo conturbado. Porque como Jesus fala, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta eu ter uma saúde 1000, mas moralmente, espiritualmente, eu estar mal? De que adiantou para mim? É melhor que eu tenha algum tipo de enfermidade e que eu me conscientize de que aquilo ali é um aprendizado para o espírito, buscando, lógico, as medicações, os remédios necessários, mas principalmente a mentalização, o pensamento no bem, na paz, na harmonia, mesmo diante dessas dificuldades todas que nós enfrentamos. E José de Carlos de Luca, ele é também fantástico. Ele vai trazer para nós a seguinte situação. Um minutinho. Cura real. É isso que nós queremos, cura real. Não trate apenas os sintomas, tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior. Então, a cura que nós precisamos é do interior para o exterior. Porque o que adoece não é o corpo, é a alma. É a alma que adoece, segundo Emmanuel. E os estudos que nós estamos fazendo. E ele fala assim, José Carlos de Luca, sim, diga a seu médico que você tem dor no peito. Mas diga também que sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte a seu médico que você tem azia. Mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que você sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura para o câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura dos problemas oculares. Todavia, não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem a solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação às perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura para o nódulo de mama. Todavia, insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Chamam pela intercessão divina, porém, permanecem surdas aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmo. Deus nos fala de 1000 modos.
A enfermidade é um deles e, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura. O Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontramos remédios que nos curam por dentro. Há mais de 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? Quando nos decidiremos a nos medicar com os remédios do Evangelho que Jesus trouxe para cada um de nós? Se nós queremos a verdadeira cura, ou seja, a cura real, não é simplesmente a cura do corpo, mas é a cura da alma. Porque, meus irmãos, nós somos espíritos, espíritos imortais. E Papai do Céu nos concede as diversas possibilidades das vidas sucessivas para que nós possamos nos melhorarmos, refazermos caminhos, refazermos a nossa saúde do espírito, porque nós somos espíritos, somos centelhas divinas, somos energias. O corpo físico que nós estamos habitando, esse corpo hoje, é uma bênção que Deus nos deu. Ele é uma condensação de energia que Deus nos concedeu. E nós emitimos energias e recebemos as energias de acordo com aquilo que nós emitimos. E quando nós emitimos energias positivas, energias boas, pensamentos positivos, como nos alerta Leon Denis no livro O Problema do Ser, da Dor. Quando nós refletimos sobre isso, nós conseguimos receber essas energias positivas. Os pensamentos positivos vão fazer com que nós criamos as formas, pensamentos que permanecem conosco em torno de nós, como nos alerta André Luiz em suas obras, as formas de pensamento. E Leon Denis nos fala sobre isso. Antes mesmo de André Luiz, ele já nos falava sobre isso. O pensamento é força criadora. Nós somos co-criadores. Então nós podemos criar o bem. Se nós fazemos por ignorância, agimos mal, criamos coisas más, já está na hora de refletirmos sobre toda essa medicação, é a farmácia que o Evangelho de Jesus nos trouxe, para que nós possamos atrair para nós essa força que circula em torno de nós. Porque como nós somos fontes criadoras e emitimos essas formas de pensamento, que nós possamos criar em torno de nós a saúde. Porque nós criamos. Quantas pessoas se curam? No próprio Evangelho de Jesus nós vamos ver lá a mulher hemorroidiça, não é? Ela pensa que só pela força, só se ela trocasse no manto de Jesus, ela seria curada. O que foi aquilo ali, meus irmãos? Foi Jesus que a curou? Não. Jesus saindo dele virtude. Mas foi a força do pensamento dela. Porque ela pensou, ela criou, ela mentalizou, ela criou a forma, pensamento da cura. E o que aconteceu com ela? Ela foi curada. O pensamento, forma criadora. Então nós temos que ter essa consciência de que o pensamento, a fé, elas vai nos fazer o quê? Com que, se nós podemos ter, né, a bênção de ter curado aquela doença, que fomos nós mesmos que criamos.
ela vai ser curada sim. Agora, se não for, é porque ela é necessária ainda para a nossa evolução espiritual. Então é pensarmos positivamente que nós podemos ficar assim, porque nós somos forças vivas da criação de Papai do Céu. E através do nosso pensamento nós podemos curar. Mas, se não for como nós desejamos, é porque Papai do Céu sabe de que nós ainda necessitamos daquela situação. Divaldo relata que ele tinha um câncer também, se eu não me engano, na próstata. Ele fala que ele conversava com as suas células. E ele foi curado. Ele foi curado. Então, nós precisamos, assim como o Val está colocando, em tudo darmos graças a Deus. Agradecermos a Deus por tudo que passamos. Por todas as dificuldades. Mas nós precisamos ter um olhar, como eu falei, um olhar de Jesus. É vermos não hoje, mas vermos o amanhã. É vermos lá longe. É vermos o alvo. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui com um propósito educativo. Para que possamos caminhar para o alvo. Nada pode nos impedir, nada. Nós precisamos vencer a nós mesmos. Nós precisamos vencer as nossas imperfeições íntimas, a fim de que possamos caminhar com a espiritualidade superior. Sabemos das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas caímos sim, mas não fiquemos no chão, nos levantemos, caminhemos com Jesus. Então é esse pensamento bondoso, é ajudarmos, cooperarmos, seja de qual forma for, materialmente, espiritualmente, moralmente, coloquemos mão à massa. Espírita, coloque, né? O arado já está pronto. Semeie, é a nossa hora. E todos nós estamos sendo convidados a fim de colaborarmos com Jesus nesse momento de transição. Nesse momento que passamos por essa pandemia, por essa dificuldade toda, por essa aprovação coletiva, onde nós estamos? Qual é a nossa postura? Qual é o nosso pensamento? Quais são as nossas ações? É ajudarmos, é cooperarmos, é fazermos o que nós pudermos para cooperarmos com o Papai do Céu. É termos os olhos de ver, é vermos no outro um irmão, é vermos em tudo que está acontecendo, não apenas aquilo que nós estamos vendo, mas é vermos por detrás do véu. Porque tudo que está acontecendo, tudo passa. Tudo passa. A única coisa que nós temos certeza que não passa é o amor de Deus para com todos nós. E esse amor, né, de Jesus por cada um de nós. Jesus nos acolheu, nos recebeu do Pai Maior para nos conduzir na sua direção. Ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia, então nós não nos perderemos. Mas precisamos dar o nosso passo, termos a nossa fé, a nossa visão maior, termos o foco e prosseguirmos adiante. Então, meus irmãos, que o Papai do Céu possa continuar nos ajudando, possa continuar nos envolvendo, nos ajudando a termos o discernimento necessário para o chamamento do bem. É tanto bem que está em torno de nós. Apesar de tantas situações ruins, terríveis, mas, meus irmãos, o espírita, o cristão, ele tem que ter uma outra visão. Nós temos que ser igual aqueles primeiros cristãos que iam para a arena romana, que iam ser entregues aos leões, cantando louvores ao Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. O que são as dores comparada à bênção do amanhã? O que são as dificuldades comparadas à bênção do encontro com os nossos irmãos maiores? Não são nada.
Então que Jesus possa continuar nos ajudando, nos envolvendo. Espero que essa reflexão possa ter nos ajudado a vocês e a mim. Porque eu que estou ouvindo sou o primeiro, é para mim primeiro. Eu gostei do que eu estou ouvindo, das coisas que eu li. E eu precisava também desse tema de hoje. Então que Jesus possa continuar nos envolvendo, nos abençoando. Obrigado a todos vocês que estão aí nos ajudando, estão conosco. Valt, a todos vocês, o Éder, Marise, todos vocês. É muita gente, né? A gente pode falar, senão a gente não consegue falar para todos. Mas obrigado mesmo pela vibração de vocês que me ajudaram a fazer o estudo na noite de hoje. Porque é essa vibração que nos ajuda, é essa ligação mental que nos ajuda. Porque quando nós estamos aqui sintonizados, nós estamos formando uma grande reia fluídica que envolve não somente a nós, mas envolve os doentes, os que estão nas ruas, os que estão sem comer, os que estão desempregados, os que estão nos hospitais. É uma rede fluídica do bem. É uma corrente do bem, lembrando a música do nosso companheiro Robson Ribeiro, corrente do bem. Então que nós possamos continuar sendo essa corrente do bem. Então vamos fazer a nossa prece por causa do horário, que Jesus possa continuar nos envolvendo. Muito obrigado a todos vocês, que Jesus continue conosco. Então vamos fazer a nossa prece, meus irmãos. Deixa eu aumentar um pouquinho. Senhor Jesus, Mestre, Irmão maior, amigo incondicional de nossas vidas. Ó Mestre, sem Ti nós não somos nada. Tu é a luz das nossas vidas. Tu é o nosso condutor, Senhor. A nossa estrela guia enviada pelo Pai de amor e de misericórdia. Nos ajude, Senhor, a continuarmos, Senhor, no planejamento espiritual que Tu nos concedeste, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, diante das provas, diante das expiações, diante de tudo aquilo, Senhor, que tenhamos ou venhamos a passar. Porque sabemos que são necessários para o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento espiritual. Nos fortaleça, Senhor, a nossa fé, o nosso foco. Nos mantenha, Senhor, focado no caminho a seguir, Senhor. Que nada nem ninguém, Senhor, possa nos desviar, Senhor, da Tua direção. Rogamos, Senhor, nesse momento, por todos os nossos irmãos da humanidade, aos que sofrem, aos que choram, aos que estão impossibilitados, aos que estão doentes, aflitos, que a Tua doce paz os envolva, Senhor, levando o consolo e a resignação a todos. Que todos possam bem sofrer, Senhor. Que o remédio é a fé em Ti e no Pai maior. Que a Tua misericórdia nos envolva e nos fortaleça. Envolva todas as casas espíritas aqui presentes, Senhor. Todos os lares, todas as famílias. É o que nós te pedimos, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos. Muita paz para todos vocês. Que Jesus continue nos envolvendo. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem em paz.